Santiago do Cacém recebeu a ronda de abertura do Campeonato Nacional de Enduro CFL 2024. Foi aqui que se disputou uma das rondas portuguesas do Campeonato do Mundo de Enduro e que este ano serve assim de abertura para o Campeonato Nacional. Boa adesão de pilotos, muito público a assistir a esta jornada de abertura, onde houve grande espetáculo e muitas lutas pelos lugares cimeiros. Há algumas novidades, alguns regressos, como o caso de Luís Oliveira após uma longa paragem por lesão. Também a presença do piloto internacional Julien Rossali e muito espetáculo na luta pela vitória ao longo de toda esta jornada. Uma grande novidade foi a realização da Super Test no sábado à noite. Os pilotos começaram no dia anterior por dar espetáculo neste pequeno circuito instalado junto ao paddock. O público aderiu em massa e houve muitos motivos de grande animação ao longo de toda a noite. A categoria de senhoras foi a primeira a entrar a contar para esta passagem, uma vez que nem todas as categorias tiveram então a super especial. Wilde Holt foi a primeira a sentar-se na cadeira de líder, simbolizando aqui quem teria o melhor tempo. Depois vieram mais categorias, como o caso dos veteranos. Bruno Freitas, também ele a conseguir um ótimo registro e a ser um dos líderes, e foram vários que foram passando então pela cadeira de líder ao longo da noite. Os pilotos competiam 2 a 2, estes duelos que davam aqui sem dúvida um sabor especial a esta noite de sábado. E como já foi referido anteriormente, o público foi realmente um dos pontos altos durante todo o fim de semana e a dar aqui grande espetáculo. Ficamos aqui com algumas das imagens da super especial do Enduro de Santiago do Cacém. As categorias foram então passando pela Super Test, nomeadamente as senhoras. Foi a classe de veteranos, verdes 3, verdes 2, verdes 1. Na classe Open, Francisco Salgado foi o mais rápido, mas mesmo assim a não ter o tempo suficiente para bater Bruno Freitas, que se mantinha como líder. Chegou a categoria Elite e foram aqui que então foram registados os melhores tempos da noite. Renato Silva foi um dos pilotos, o número 70 da Beta Motospinha. Piloto que fez 1 minuto e 14, deixava aqui a barra muito alta para os seus adversários. Seguiram-se mais atletas. Ricardo Wilson também esteve em destaque. Ele conseguiu nesta super teste fazer o terceiro melhor tempo. Piloto que este ano está a competir com uma Riego da equipa Moto Extreme, Riego oficial. E a segunda posição iria para Julien Rossali, o piloto francês, que veio para Portugal para preparar o Campeonato do Mundo. Ele que compete com a Sherco Portugal Banco Primus. Foi o segundo mais rápido, mas a ficar a 6 décimas de segundo de Renato Silva, piloto que levou então a melhor e foi o primeiro líder deste Campeonato Nacional de Enduro 2024. Na antevisão de um domingo cheio de ação, cheio de bons momentos e lutas pela vitória. Ficam então as imagens finais desta super teste de Santiago do Cacém. Começamos com a categoria Elite 1 e uma estreia nesta classe. Falamos de Francisco Leite. O piloto da Sherco Portugal Moto Dreams faz a sua estreia na Elite depois, na temporada passada, ter alinhado na Open. Recordamos também que Leite foi um dos pilotos que representou Portugal na seleção júnior no ISDE 2023.
sobe agora à elite e começou muito bem, sempre a dar espetáculo com a sua Sherco 125. Foi o quinto mais rápido nesta sua primeira prova de elite. Esteve muito próximo na luta pelo quarto lugar com um dos seus adversários. E foi então aqui uma estreia promissora para uma das principais jovens esperanças do Campeonato Nacional de Enduro. Francisco Leite foi o quinto e o quarto foi André Sérgio, piloto da Beta Portugal Motospinha, com uma Beta RR 250. André Sérgio esteve muito bem, mas perdeu muito tempo numa das passagens pela Extreme. Piloto que vem do motocross e a ter aqui ainda algumas dificuldades nas Extreme Tests, mas mesmo assim, muito bons tempos registados nas outras especiais. Foi o quarto melhor, ele que na temporada passada foi o campeão absoluto Open e está também, à semelhança de Francisco Leite, a fazer a sua estreia na Elite. Ficou assim então a quarta posição entregue para André Sérgio, um dos pilotos da Beta Portugal Motospin. O lugar mais baixo do pódio para um regresso. Bruno Charrua, da Easy Motos Maxis, com uma GAS SC250, foi o terceiro classificado, esteve também muito próximo da segunda posição. Uma bonita luta aqui em Santiago do Cacém. Recordamos que Bruno Charrua na temporada passada teve uma lesão grave no joelho, esteve praticamente quase toda a temporada afastado da competição. E aqui a tentar encontrar o seu melhor ritmo, mas mesmo assim um piloto sempre muito agressivo, sempre a dar grande espetáculo. E o lugar mais baixo do pódio de Elite 1 ficou entregue a Bruno Charrua. Frederico Rocha mudou-se também para a Riego, piloto que compete com a Riego Moto Extreme, e a subir das 125 agora para as 250 em termos de cilindrada, embora se mantenha na mesma categoria. Mostrou uma boa adaptação à sua nova máquina. Frederico Rocha, ele que também o ano passado esteve ao serviço da Seleção Nacional Júnior e foi o segundo melhor em termos de Elite 1 e quarto melhor na classificação absoluto. Um bom arranque de campeonato para Frederico Rocha, que tenta aqui o seu primeiro título Elite. Piloto de Coimbra que esteve muito rápido ao longo da jornada, foi também bastante regular, perdeu algum tempo na fase final, mas uma boa prova para Frederico Rocha e uma forte aposta também da Riego no Campeonato Nacional. A vitória em Elite 1 para um regresso. Falamos de Luís Oliveira, embora aqui com alguns contratempos conseguiu mesmo estar ao seu melhor nível, tal como nos tinha habituado. Embora a paragem tenha sido muito longa, conseguiu encontrar um bom ritmo, foi progredindo ao longo de todo o dia, foi notoriamente melhorando os seus registros e venceu isolado a classe de Elite 1 com uma Yamaha 250 a 2 tempos, piloto que anteriormente competia de 4 tempos, agora a optar por uma a 2 tempos, e que está aqui com uma Yamaha da Oliveira Racing Team. Foi o melhor da classe Elite 1 e foi o segundo classificado em termos absolutos. Um grande regresso e sempre espetacular. Luís Oliveira a animar muito aqui em Santiago do Cacém. Para mim não foi vitória, foi segundo, mas claro que ganhar a classe é importante. Estou super contente, diverti-me imenso, contente com a escolha da moto para este ano, contente com a minha equipa, contente com os meus parceiros, com os meus amigos. Acima de tudo diverti-me, estar presente era o mais importante para mim nesta corrida. Ansioso, sem dúvida que estava ansioso, mas ao longo da corrida fui-me soltando, fui melhorando, fui-me habituando e estou muito contente. Pódio Elite 1 com Bruno Charrua, Frederico Rocha e Luís Oliveira na primeira posição. Passamos agora para a categoria de Elite 2 e mais um piloto que este ano está em Portugal a competir agora com uma Sherco. Falamos de Juan Cruz. Terminou o dia na quinta posição da classe, sentiu algumas dificuldades na fase inicial, mas foi também ele melhorando ao longo de toda a jornada. Este quinto lugar em Elite 2 muito importante para os primeiros pontos do campeonato. Um terreno arenoso numa das especiais e as outras a serem com o terreno bem mais duro, um bocadinho diferente daquilo que tinha sido habitual nos anos anteriores nesta região. A quarta posição nesta prova foi para outra Riego, a de Ricardo Ilsen. Ricardo Wilson da Moto Extreme Riego Oficial esteve na terceira posição até a final, mas uma penalização de 1 minuto a fazer baixar para o quarto lugar. Foi mesmo assim uma boa prova com esta sua nova marca, a Riego, e um início de campeonato também
com bons registros para o piloto Ricardo Wilson. Wilson foi então o quarto classificado, muito próximo daquele que viria a ser o terceiro classificado nesta prova. Falamos de Renato Silva, da Beta Portugal Motospinha, que, como tínhamos falado anteriormente, foi o primeiro líder nesta prova. Começou mesmo ao ataque, mas o dia acabaria por não correr da melhor forma. Sofreu uma penalização de 4 minutos e baixou da segunda para a terceira posição em termos de Elite 2, quando que no absoluto também ele a baixar do terceiro posto para finalizar apenas na oitava posição. Esta penalização então a ser aqui o calcanhar daquilo desta jornada, mas mesmo assim Renato Silva no pódio com a sua Beta. O segundo lugar para mais um regresso. Falamos do multicampeão nacional Gonçalo Reis, do time Easy Motos Maxis, com uma GasGas SC500F. Gonçalo Reis a voltar ao Enduro e a mostrar que quem sabe nunca esquece. Apesar de não ter tido a melhor preparação, piloto que tinha chegado do Dakar há pouco tempo, onde esteve como navegador, mesmo assim a dar bom espetáculo, foi um dos mais rápidos em Santiago do Cacém e juntou ainda o terceiro lugar absoluto ao segundo posto de Elite 2. Um bom regresso à competição do número 17 de Gonçalo Reis, piloto com imensos títulos nesta classe. A vitória em Elite 2 e também em absoluto foi para Julien Rossali, piloto da Sherco Portugal Banco Primos. Começou desde cedo a construir uma boa vantagem, dominou esta prova de início ao fim e recordamos que, mais uma vez, que é um dos pilotos que está com a equipa oficial no Campeonato do Mundo e aproveita as rondas portuguesas para se preparar então para esse Campeonato do Mundo, que estará também aqui, começará em Portugal com uma jornada dupla. Muito espetáculo de Rossali, uma grande vitória neste arranque da temporada para o piloto francês, que já na temporada passada tinha passado por Portugal. The race was beautiful. I like so much the race. 4 laps, so hard day, but was a really good day. 3 nice tests, one in the sand and two other on the hard pack. So was cool to mix all the day the style of my riding. But yeah, I really enjoy this day. Consistent day for me, so really happy to take the first win and to bring the first win for Sherco Portugal this year. Renato Silva, Gonçalo Reis e Julien Rossali no pódio de Elite 2 e absoluto Gonçalo Reis, Luís Oliveira e Rossali o vencedor. Passamos para a Open e começamos com a Open 1 e um dos pilotos mais experientes nesta classe, que este ano optou por uma Fantic 125 a 2 tempos. Falamos de Carlos Pedrosa, da opção compatível LDA, a terminar na 5ª posição. O piloto que se divertiu imenso ao longo do dia, foi bastante regular, evitou qualquer penalização e fechou esta prova com a 5ª posição da classe Open 1. Recordamos que agora aos comandos de uma Fantic 125 2 tempos. Logo atrás de André Reis, piloto que sobe este ano à classe Open. Easy Reis da Easy Motos Metalo Cachoeira. Também a voltar à sua melhor forma. Na temporada passada teve uma longa paragem, está agora de regresso à competição e André Reis a ser o 4º classificado com uma GasGas 254 tempos. Nesta sua primeira participação na classe Open 1. Foi o 4º classificado e o lugar mais baixo do pódio também para um estreante nesta classe, Gonçalo Maria, da M. Coutinho Boncaro Husqvarna, com uma Husqvarna FE 250 também a 4 tempos. Estreou-se na Open 1 e logo com um pódio. Boa estreia para o piloto de Coimbra, a ficar aqui isolado na 3ª posição. Recordamos que a passagem da classe de verdes para a Open a ser então a opção para vários pilotos. No caso de Gonçalo Maria, a dar continuidade à sua evolução no Campeonato Nacional de Enduro. O segundo lugar para Francisco Salgado, piloto da Xavi Moto JPM GasGas. Este ano com uma moto a 2 tempos, no passado esteve com uma moto a 4 tempos, este ano está então com uma motorização a 2 tempos. Piloto que vem do motocross, esteve muito bem, especialmente na passagem pela areia, foi um dos mais rápidos ao longo do dia. Registrou o 2º posto com a sua GasGas. Começou bem este seu ataque à procura do título de Open 1.
Ele sabia também que a oposição era forte de um velho conhecido, também ele que vem do motocross. Falamos de Ruben Ferreira, da Beta Portugal Motospinha, com uma Beta RR 250. O piloto esteve sempre com uma boa vantagem na frente, começou desde cedo a ganhar uma boa diferença para os seus adversários, terminou isolado na primeira posição e mostrou que vai ser difícil bater este piloto na categoria Open. Embora as Extremes não sejam a sua principal especialidade, compensou nas restantes especiais e teve então aqui uma vitória folgada, tanto em Open 1 como em Open absoluto, mais de 1 minuto de diferença para os seus principais adversários. Um bom arranque de campeonato para Ruben Ferreira, que está na sua segunda temporada de Enduro. O percurso era muito bonito, muito exigente fisicamente. Uma primeira parte nos rios, com bastante água, deu para sofrer um bocadinho. E uma segunda parte depois da Enduro, mais em areia, muitos buracos, bastante sofrimento, com algumas quedas pelo meio, mas correu tudo bem, felizmente, e conseguimos trazer a vitória. Gonçalo Maria, Francisco Salgado e Ruben Ferreira no pódio. Avançamos para a Open 2 e a quarta posição a ficar entregue a Tiago Souza, também é um estreante na Open, depois do ano passado ter tido uma boa prestação na classe verdes, a subir agora para a Open e foi então o quarto classificado. 1 minuto de penalização para o piloto da Beta Portugal Motospinha. A primeira adaptação mais difícil a esta nova classe, um percurso bastante exigente, mas mesmo assim a quarto lugar final de Open 2 foi para Tiago Souza, logo atrás de um dos mais experientes. Falamos de Marco Correia, da Sherk Portugal Moto Dreams, piloto que colocou a sua Sherk no lugar mais baixo do pódio. Sem dúvida, a experiência a fazer valer nesta jornada, embora a areia não seja o terreno mais fácil para Marco Correia, compensou nas restantes especiais e a conseguir aqui um bom resultado. Piloto de FAF que volta a estar nessa classe e volta a ser um dos principais candidatos aos lugares de pódio. Agora na Open está Emanuel Costa, piloto que corre com uma Gas da Ana Racing, muito rápido nas passagens pela Extreme, é esta a sua especialidade. Emanuel Costa foi sem dúvida um piloto em grande ascensão, a dar grande espetáculo em Santiago do Cacém e conseguiu um importante segundo lugar nesta primeira prova da temporada, logo atrás de um regressado ao Enduro, Filipe Tanico. Este que compete com uma Gas da Zepa Racing LC Motos, levou a melhor em Open 2, dominou esta categoria, foi o segundo melhor em termos absolutos e um grande começo de campeonato para o regressado Filipe Tanico, vencedor de Open 2 com a sua nova moto este ano a competir com uma Beta. Marco Correia, Manuel Costa e Filipe Tanico no pódio de Open 2 e depois Francisco Salgado, Filipe Tanico e Ruben Ferreira no pódio Open Absoluto. Campeonato Nacional de Senhoras e não começou da melhor forma a defesa do título para Mariana Afonso. A piloto da Afonso Motos com uma Fantic esteve muito bem, mas uma penalização, alguns problemas sofridos nesta prova em Santiago do Cacém levarem uma penalização de 17 minutos e a ser relegada para a terceira posição final. Mesmo assim, está tudo em aberto neste campeonato e Mariana Afonso, que foi a campeã na temporada passada, vai então tentar recuperar os pontos perdidos em Santiago do Cacém já na próxima ronda, que será em Góis. Terceira posição para Mariana Afonso e o segundo lugar para uma estreante, Francisca Henriques, que sobe agora ao Campeonato Nacional de Enduro da Honda Lousa Motos, a competir com uma Sherk 125. Francisca foi então muito regular ao longo desta prova em Santiago do Cacém. Teve apenas uma pequena penalização de 2 minutos, mas mesmo assim a conseguir a segunda posição final na sua estreia no Campeonato Nacional de Senhoras. Ela que vem da categoria Promo Senhoras, que compete no Mini Enduro, e a fazer então aqui a transição para a classe principal deste campeonato. De regresso ao Campeonato Nacional de Enduro está Vilde Holt, da Experience Husqvarna, com uma Husqvarna, dominou por completo a classe de senhoras. Esta piloto que também compete no Campeonato do Mundo de Enduro, está em Portugal e fez uma grande corrida, muito rápida, a mostrar aqui tempos muito interessantes em termos de classificação geral, e um excelente regresso e uma excelente vitória para Vilde Holt, com Husqvarna da Experience Husqvarna.
Pódio com Mariana Afonso, Francisca Henriques e Vilde Holt. Tal como tem sido habitual ao longo dos últimos anos, a classe de veteranos voltou a estar muito disputada. Ao terceiro lugar para Bruno Freitas, da Padaria Freitas LC Motos, moto 3 tempos, terminou a apenas 3 segundos do segundo classificado. O piloto Bruno Freitas, então, que tinha sido um dos mais rápidos na Supertest, foi o terceiro na categoria do Campeonato Nacional Veteranos. E a valer então aqui este seu arranque de temporada com o lugar mais baixo do pódio. Uma classe que ficou marcada pela penalização de Manuel Moura, que foi o mais rápido, mas essa penalização a relegá-lo para a 7ª posição. O segundo lugar foi para Hélder Ribeiro, piloto da RHN. Terminou na 2ª posição, foi subindo ao longo de toda a temporada. Também ele de regresso ao Campeonato Nacional de Enduro, piloto muito experiente. Foi o segundo mais rápido, 1 minuto e 32 segundos. Foi a diferença entre Hélder Ribeiro e aquele que viria a ser o vencedor na primeira prova da temporada. Uma boa prestação num campeonato que conta não só com muitas participações, mas sem dúvida uma grande qualidade entre os pilotos que estão inseridos na classe veteranos. O grande vencedor foi Gil do Carmo, com uma Honda CRF da Lousa Motos Góis Motoclube. Levou a melhor nesta classe, a começar da melhor forma. O piloto que tem procurado aqui as vitórias e a luta pelo título na classe de veteranos começou muito bem e foi o vencedor. Terminar aqui isolado na frente da classe de veteranos e vai ser difícil. Então, nesta luta pelo título, com Gil do Carmo a começar da melhor forma, numa classe super competitiva, enquanto que os seus adversários ficaram então mais 1 minuto e meio. Pódio com Bruno Freitas, Hélder Ribeiro e Gil do Carmo. Avançamos para os super veteranos e o pódio desta vez a ter Nelson Cabeça na 3ª posição da Yamaha Oliveira Racing Team. Foi o terceiro mais rápido da classe. Também ela cada vez com mais participantes e este nível competitivo continua a subir no que respeita aos super veteranos. O segundo lugar foi para Albano Mota com uma Gás da Amadeiras Motomário Moto 3 tempos. Ele muito experiente, está então em força no Enduro, esteve muito rápido nesta jornada de Santiago do Cacém, foi o segundo classificado, mas a vitória a ir para um piloto também ele muito experiente e que está novamente ao ataque neste Campeonato Nacional de Enduro CFL 2024. Na frente de Albano Mota terminou Cláudio Belchior com uma KTM da Easy Motos, dominou esta categoria de super veteranos, conseguiu então aqui uma boa vantagem para os seus adversários, uma importante vitória para o Belchior, muito experiente, são muitos anos já no Campeonato Nacional de Enduro, tudo isso a valer aqui esta primeira vitória e é ele o líder do Campeonato de Super Veteranos do final desta prova de Santiago do Cacém. Antes de caminharmos até Góis, pódio com Nelson Cabeça, Albano Mota e Cláudio Belchior. Passamos para Verdes, começamos com a classe Verdes 3 e a 3ª posição para Filipe Fragoso com uma TM da Auto Fragoso, ficou a 17 segundos do segundo classificado, foi um pódio muito disputado e Filipe Fragoso com o número 401 a ser o terceiro mais rápido nesta classe para motos, com maior cilindrada no que respeita aos pilotos das categorias verdes. O segundo mais rápido, Bruno Gomes, da Interplaca Oeste Enduro, com uma KTM 300 a 2 tempos. Terminou a 50 segundos do vencedor, bateu o Filipe Fragoso por apenas 17. Foi então, como tínhamos dito, muito bem disputada esta categoria. E o segundo posto entregue a Bruno Gomes, numa classe que teve então aqui um estreante em vitórias. Pilotos de Verdes 3 e a vitória nesta classe foi para Tiago Rodrigues com uma beta da THM PG Motos. Levou melhor nesta sua passagem para as 300 a 2 tempos. Conseguiu vencer em Santiago do Cacém. Primeira vitória para este piloto em provas do Campeonato Nacional de Enduro. Esta vitória importante numa classe que teve então aqui também uma boa presença e em termos de pilotos a contar para este Campeonato Nacional de Enduro. Agora passamos para os Verdes 2
E o terceiro lugar a ir para Albano Mota Júnior, filho de Albano Mota, que vimos há pouco na classe de super veteranos. Também ele da Amadeiras Moto Mário Moto 3 tempos. Foi o terceiro classificado a 51 segundos do vencedor, numa classe que houve apenas uma diferença de 2 segundos do primeiro para o segundo classificado. Então o pódio a começar com Albano Mota Júnior em terceiro, com a sua Gás, e o segundo lugar a ir para o piloto Marco Vicente da THM Enduro, com uma Beta 250. Como tinha dito, apenas 2 segundos separaram Marco Vicente daquele que viria a ser o vencedor. Piloto que mostrou aqui uma grande evolução em relação às temporadas anteriores. Um bom resultado para começar o ano para este piloto da THM Enduro. Vitória em Verdes 2 para Igor Domingos. Muito rápido, foi progredindo da melhor forma ao longo de toda a jornada. Colocou a sua Yamaha ORT no lugar mais alto do pódio da classe de Verdes 2. Estou aqui apenas 51 segundos a separarem os 3 primeiros classificados. E com esta diferença de apenas 2 entre o primeiro e o segundo classificado, promete um campeonato muito animado. E agora Domingos chega então na frente para a próxima jornada. Nos Verdes 1, onde também temos a Youth Cup, os pilotos mais jovens, Tomás Rodrigues da Motoni Motos VR Off-Road Camp foi o terceiro classificado com uma Yamaha 125, piloto que veio também do Mini Enduro, está agora aqui no Campeonato Nacional de Enduro, a dar continuidade à sua progressão nesta modalidade e começou bem. Ele que tinha dado boa conta de si na Super Test, a conseguir também aqui um bom registro ao longo da jornada, foi o terceiro classificado, 8 segundos mais lento do que Tiago Sena, piloto que compete com uma KTM, foi o segundo melhor nesta prova em Santiago do Cacém. Uma boa prestação também para Tiago Sena, um piloto já com muita experiência no Enduro Nacional. Foi o segundo melhor, também um dos mais rápidos em termos de verdes absoluto. Na verdade foi ele o segundo mais rápido também em termos de verdes absoluto. Pois esta classe de verdes 1 bastante competitiva, a ver um novo vencedor. Falamos de Tomás Alves, primeira vitória para este piloto no Campeonato Nacional de Enduro com uma Husqvarna. Ele que também já é um piloto muito experiente, vem do motocross, mas desde a temporada passada que experimentou o Enduro e está a dar então este ano bons resultados. Foi o vencedor na classe de verdes e verdes absoluto. Verdes 1 e verdes absoluto, aliás. Uma grande prestação por parte de Tomás Alves, esteve muito rápido, conseguiu aqui registros muito interessantes nas passagens pelas especiais. Então, a sua primeira vitória no Campeonato Nacional de Enduro para Tomás Alves, que é o líder da classe e dos verdes absoluto. Passamos para a promoção que teve mais de 30 pilotos à partida. O quinto lugar para Gonçalo Gomes com uma Gás. Também esta foi sem dúvida a classe que teve mais lutas nos lugares cimeiros. Gonçalo Gomes foi o quinto classificado, logo atrás de Pedro Fragoso com uma Husqvarna da Stand Os Putos Racing Team. Fragoso deu tudo por tudo, mas ficou a 4 segundos do lugar mais baixo do pódio. Uma fantástica corrida, houve muito espetáculo, muita emoção ao longo de toda esta jornada na classe de promoção. Então, se Pedro Fragoso ficar então fora do pódio, terá uma nova oportunidade já na prova de Góis, pois o terceiro lugar ficou entregue a Hugo Matos com uma Gás da HM Sport 272 Enduro. Foi o terceiro mais rápido, o piloto também conseguiu ir progredindo ao longo de toda a jornada. Um ataque final a levar então a melhor sobre Pedro Fragoso, a conseguir o seu pódio atrás de uma luta épica pela primeira posição. Se na luta pelo terceiro lugar tudo esteve em aberto até final, na luta pela vitória foi ainda mais, pois Rui Souza com uma Fantic da Motoventura Team Putoline terminou a menos de 1 segundo do vencedor. Rui Barreirinho de Souza, segundo mais rápido aqui na promoção. Também eles já mostraram aqui bom ritmo nesta classe. O piloto que terminou logo atrás de Diogo Paes Vitória com a sua Husqvarna da Team Transmissão Sado. Realmente uma jornada muito animada, muito bem disputada. 91 centésimas de segundo foi a diferença que ficou entre estes dois pilotos. E
A liderança para Diogo Paes na classe de promoção, a sua primeira vez na frente deste campeonato. Um bom começo para Diogo Paes. Aqui ficamos com o pódio de Hugo Matos, Rui Sousa e Diogo Paes. Fechada a prova em Santiago do Cacém, seguimos agora para a segunda jornada da temporada, na habitual e sempre espetacular corrida de Góis.